Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Passando aqui nesta manhã, 16 de maio de 2025, uma sexta-feira ensolarada em Ribeirão Preto, mais fria, tá? Tem bastante sol, mas está frio. 24 graus para nós aqui já é um friozinho e nós tivemos hoje logo pela manhã 16 graus, então estamos subindo aí, vamos chegar aos 28 no meio da tarde hoje, né? E, por enquanto, amanhã está ensolarada, a possibilidade de chuva 0% e a umidade relativa do ar está em 41%, mas não se engane, ela vai cair. Por causa da falta de chuva, da sequidão, a umidade relativa do ar está caindo muito rapidamente durante todo o dia. É o outono brasileiro, né? Aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, é Ribeirão Preto. Estamos aqui para poder falar com você hoje a respeito de alguma coisa que está muito complicado. Muita gente está passando por dificuldades por causa desses problemas. Escorpiões e mosquito Aedes aegypti. Esses mosquitos estão fazendo peripécias para todo lado, tá? Então, eu estou aqui para poder falar para você que precisa necessariamente tomar cuidado. Escorpião e mosquito Aedes aegypti estão causando problemas em muitos lugares. E outra coisa, fazer caminhada entre 10 e 16 horas ao ar livre não é bacana, não é aconselhável e você pode pegar uma insolação, uma desidratação e aí vai complicar ainda mais o seu problema de saúde se você já tiver. E se você ainda não tem, né? Pode pegar uma insolação, uma desidratação e ter que parar no posto de saúde. Então, o conselho é não faça exercício entre 10 e 16 horas e faça a limpeza aí do seu terreno, da sua casa, do seu ambiente, para que você não tenha contato nem com o mosquito Aedes aegypti, nem com o escorpião. Presta atenção que o mosquito Aedes aegypti, ele pode te matar. A dengue, quando hemorrágica, ela pode levar a óbito aqueles que estão sendo picados por ele. Então, presta bastante atenção nessa situação para que você não fique, aí depois que acontece as coisas, você vai estar desinformado. Não está. Então presta atenção. Não deixe que nenhum criadouro do mosquito Aedes aegypti seja dentro da sua casa, tá? Água parada é um ambiente favorável para o mosquito Aedes aegypti. E os escorpiões gostam muito de sujeira, resto de construção civil, resto de material de construção aí, né? Madeira, tijolo, telha, essas coisas velhas que ficam acumuladas no fundo de casa que você vai pensando que vai utilizar no dia que você for fazer uma construção. Eu vou fazer uma reforma, vou usar. Não vai. Tira esse negócio daí e faça a limpeza no seu quintal para que você não tenha problemas nem com o mosquito Aedes aegypti, nem com os escorpiões e muito menos fazendo exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre, tá? Na rua, debaixo de sol, para que você não fique infectado, nem com desidratação, nem com a insolação, tá bom? Dado o recado, hoje é sexta-feira, nós prometemos que nós vamos fazer bem rapidinho hoje. Eu queria falar com você a respeito de uma situação que na maioria das vezes a gente fica olhando aqui e fala assim, gente, por que será que as pessoas não conseguem reter a fé ou reter a confissão que foi feita? Por que será que, na maioria das vezes, nas dificuldades, eles voltam atrás? Presta atenção que o mesmo versículo de ontem é o que eu vou usar hoje. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, que é Jesus, né? Vocês já sabem que ontem eu expliquei. Porque fiel é o que prometeu. Ele prometeu. Então, Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, está falando isso daí. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma situação que eu vou explicar no slide para você ficar ouvindo e vendo. Quem sabe assim você grava um pouquinho mais daquilo que eu estou falando. Vai aparecer bem pequenininho no canto da tela, porque senão daí a pouco alguém vai começar a reclamar. Sumiu, não tá. Então eu estou aí no cantinho da tela, dá uma olhadinha, vai estar aqui embaixo, bem aqui embaixo, no cantinho, ó. Vou aparecer aí. Isso, eu aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Oi, tudo bem? Então, ó, presta atenção aqui, ó. Por que reter firme a nossa confissão? Retenção é guardar. Nesses termos aqui, ele está falando assim, ó, guarde aquilo que você confessou, que Jesus Cristo
como o único suficiente Salvador da sua vida. Lembra que eu falei que se você confessa com a sua boca, você vai ter a salvação? Então veja lá, em tempos de crise, manter a confissão fortalece a fé e ilumina o nosso caminho na jornada espiritual. Você precisa manter essa confissão. Aquilo que você falou. Eu creio, eu acredito em Cristo Jesus, eu recebo como único suficiente Salvador da minha vida. Retenha isso com você. Guarde isso lá no fundo do seu coração. Não deixe que isso seja arrebatado por nada deste mundo. Vamos junto agora explorar porque é vital, porque é vida, manter ou reter firme nossa esperança em Jesus. Veja lá, olha o que é que está falando aqui. A primeira coisa é que a confissão, presta atenção, a confissão fortalece a fé. Expressar publicamente que você aceitou a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida é dizer que você está realmente alicerçado, que você está entregue, que você está nas mãos de um Deus que cuida muito bem da sua vida. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca você confessa para a salvação. Ok? Então a confissão vai fortalecer a sua fé. Romanos no capítulo 10, versículo 9 e 10 está dizendo isso. Então, se você confessar com a sua boca, você já confessou, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitou quem dentre os mortos? Jesus. Você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Essa é a primeira coisa. A outra coisa é assim, por que a confissão é um testemunho ao mundo? Esperança no meio do desespero. Em meio ao desespero global, a nossa esperança aponta para a única fonte de salvação, que é Jesus Cristo. Olha o que está dizendo na primeira carta, na epístola de Pedro. Veja aí, Pedro, capítulo 3, versículo 15, na primeira. Pelo contrário, honrem a Jesus como Senhor no coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que vocês têm. Façam isso com mansidão e respeito. Ele está dizendo, mas façam isso com mansidão e respeito. Por quê? Porque tem gente que quer extrapolar, quer passar do limite, quer fazer com truculência, e não é assim. É feito com mansidão e com respeito. Então, a primeira coisa que Pedro está dizendo aí no capítulo 3, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, faça com mansidão e respeito o quê? Honrem a Jesus Cristo como Senhor no seu coração. E estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança em Jesus Cristo que nós temos. E fazer isso com mansidão e respeito, ok? Olha uma outra coisa aqui, Por que a confissão resiste às pressões e dúvidas? Por quê? Em um mundo cheio de problemas, cheio de dificuldades, as pressões do mundo, a pressão do dia a dia, do nosso viver, da nossa caminhada aí, a tentação de ceder ao medo e abandonar a esperança é real em tempos turbulentos. É real. Não é só um ou outro que tem isso, ou porque ele é capelão, ou ele é pastor, ele é padre, ele é um líder. Não. A pressão do mundo, ela pressiona todo mundo. Todo mundo. Ela pressiona as pessoas que a gente às vezes acha que são intocáveis. Mas elas são pessoas que têm também realmente uma situação de falar assim, tem medo. Se você lembrar, alguns homens na Bíblia tiveram medo. Josafá, quando estava lá, ele era rei e ele estava lá passando por algumas dificuldades, porque os inimigos haviam se juntado e estavam
marchando contra ele, ele teve medo. A Bíblia fala que ele teve medo. Mas mesmo tendo medo, Josafá fez o quê? Buscou o Senhor. Então presta atenção. Assim, olha o que está dizendo a carta do escritor sagrado aí aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 14. Assim, visto que temos um sumo sacerdote poderoso que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente à fé que professamos. Então, apegue-se firmemente a essa fé que você professou em Jesus Cristo, e você também, a partir desse momento, será chamado Filho de Deus, terá o direito, o poder de ser feito Filho de Deus. Então, aí nesse momento, você para e você começa a ver a situação que está melhorando, que está mudando, que você vai vendo que você tem agora um sumo sacerdote e você vai se apegando a ele e resistindo às pressões e às dúvidas, porque pressão sempre vai ter. Toda hora aparece alguém, já percebeu? Que sempre tem alguém para pressionar, para poder querer colocar algumas caraminholas, né? Já percebeu? Toda hora tem alguém querendo usar de artifícios, de artimanhas, para que você deixe, para que você abandone a sua fé. Toda hora. Aí tem gente querendo dizer, mas por que você está nessa situação se você tem um Deus que é tão grande quanto você fala? Mantenha, resista, a sua confissão não pode ser roubada por essas pessoas. Não deixe que isso aconteça. Outra coisa aqui, deixa eu só falar mais uma coisinha aqui para você. Tem um potencial transformador na confissão. Ela fortalece o seu coração, porque você comunica a fé, inspira a força interior e coragem também de outras pessoas. Então, você precisa fortalecer a sua fé. Essa situação impacta o mundo. Por quê? Porque testemunhar a esperança de Jesus pode transformar as vidas que estão ao nosso redor. Principalmente você que está aí deitado, numa cama de hospital ou no meio de pessoas aí que estão passando por alguma dificuldade. Quem sabe isso? Quem sabe você que está aí num asilo, numa casa de repouso, numa creche de idoso ou numa escola, numa academia. Então, você vai impactar o mundo através do testemunho daquilo que você aceitou e qual é a sua confissão de fé. Sabe? Qual é a fé que você declarou que tem. Então, preste atenção. Essa fé impacta o mundo quando você testemunha a esperança que você tem em Jesus, que pode mudar a vida das pessoas ao seu redor, assim como mudou a sua. Então, tem um potencial transformador na confissão da sua fé. E, por último, protege a alma, segura firme contra as tempestades espirituais e dúvida. Se você retiver esta sua confissão, você mantiver ela firme dentro do seu coração, você vai estar seguro no meio das tempestades, e tempestade vai acontecer, tempestades espirituais, físicas, emocionais, sentimentais, conjugais, financeiras. As tempestades não param, mas você tem uma proteção, que é aquela confissão que você fez, entregou a sua vida a Jesus e Ele está cuidando de você agora. Pode ser que não aconteça nada? Pode, mas pode ser que aconteça, ok? Então presta atenção, confissão e perseverança no dia a dia. Reconhecer a importância, entender como a confissão nutre a sua fé cotidianamente e praticar com consistência, confessando a esperança em Jesus Cristo diariamente, fortalecendo o seu espírito. Isso é confissão e esperança ou perseverança no dia a dia. E testemunhar com amor. Não é com força, com gritaria não, tá? Não é com truculência. Testemunhar com amor, com mansidão, mesmo em meio aos desafios. Isso vai fazer com que você cresça espiritualmente muito, muito, muito. Então, e agora, aqui, para você, nesse momento que está aí, estou morrendo de medo, pastor, está cheio de medo e dúvida, apoie-se em Jesus. Esta é, na realidade,
a sua força ou a sua esperança, apoiar-se em Jesus, confiando no sumo sacerdote que compreende todas as suas lutas. Ele sabe que nós temos lutas. Ele sabe que eu e você passamos por dificuldades. Então, você continua apoiando-se em Jesus, reafirmando a sua confissão, declarando a sua fé claramente e com convicção, sabe? E mantendo a esperança viva, permanecendo firme, mesmo quando o mundo parece incerto. É isso. Então, se você tem aí nesse momento alguma coisa que está causando dificuldades em você, saiba que isso, todos nós padecemos essas dificuldades, todos nós temos essas dificuldades e elas realmente acontecem, sabe? Acontecem, essas dificuldades sempre acontecem e aparecem nos momentos em que a gente parece que está mais vulneráveis. Parece que nós estamos mais vulneráveis. Então, a conclusão disso é: reflita. Por que sua confissão é vital na sua caminhada espiritual? Por quê? Porque senão você perde a salvação. A sua confissão tem que ser mantida dia a dia. E você tem que inspirar-se, confessando a sua esperança com amor, com coragem, todos os dias com outras pessoas. Assim, quando você fala, você gera dentro de você, porque o ouvido mais próximo da sua boca, essa é o seu. Então você escuta. Então você confessando a sua esperança em Jesus Cristo com amor para as pessoas, com as pessoas, no dia a dia, você vai ver que essa sua convicção, a sua confissão vai aumentar no dia a dia. Por isso, não desista, persevere, mantendo firme a fé, mesmo diante das adversidades. Tá bom? Dito isso, falado isso, nós vamos fazer uma coisa agora que você muitas vezes pode ser que já pensou que não poderia, né? Aí você fala assim, mas eu tenho pessoas, outras pessoas que fazem diferente. Pessoas que, na maioria das vezes, não honram o Senhor. E aí você vai tomar por base as pessoas que não estão honrando ao Senhor? Você vai tomar por base pessoas que não têm caminhado corretamente? Muitas vezes eu encontro pessoas que querem justificar a sua falta de fé ou o seu afastamento da comunhão para com Deus por causa de pessoas. Você acha que pessoas realmente podem mudar a sua história em algum momento? Não? Então tá aí. É isso que eu quero dizer para você. Não fique esperando que pessoas vão fazer coisas boas para você, para que você cresça na sua fé. Não fique. Escute a voz do Espírito Santo, ouça a voz do Espírito Santo e você com toda certeza não terá nenhum problema em seguir em frente, tá? Então presta atenção nesta situação e creia que Deus tem um propósito na sua vida, tá? Retenha firme a confissão da sua fé ou da sua esperança, porque fiel é o Deus que prometeu, tá bom? Dado esses recados, dado esta palavra, você continua perseverando, porque amanhã nós vamos falar a respeito de uma situação que é a fidelidade daquele que prometeu. Se você continuar, se você mantiver, se você fizer tudo aquilo que ele está pedindo ou mandando, porque é mandamento, qual é a fidelidade que ele vai ter? Em quem nós estamos confiando? Por que nós estamos confiando? Porque ele é fiel? Porque ele é bom? Porque ele faz as coisas boas para cada um de nós? Tudo isso. Mas amanhã nós vamos ver que ele é fiel em suas promessas desde a fundação do mundo. Ele é fiel nas suas promessas. Ele não falha. Então, amanhã você vai ver que a fidelidade daquele que prometeu é um tempo que você não pode, de maneira nenhuma, é uma situação que você, de maneira nenhuma, pode duvidar, tá? Você não pode duvidar
dessa fidelidade dele. Ele é fiel, ele não muda. E se você for ver todas as suas promessas que o Senhor fez para o povo de Israel, ele cumpriu. E ele tem promessa para mim e para você também, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, nesse tempo de necessidades. Então, eu vou orar por uma relação de pessoas que eu fiz e você pode fazer a sua também, tá? E você pode orar junto comigo, se você ainda não tem a sua relação aí. Se você não tem, você pode orar junto comigo. Pode sim, pode orar junto comigo. Mas presta atenção. Isso. Sim, tá bom? Estão perguntando se orar sem ter uma relação. Deus vai atender a sua petição, sem ter a relação mesmo. Lembrou do nome de uma pessoa, fale para ele. Ele é fiel para poder responder, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todas as famílias que foram enlutadas, aqueles que são parentes, que são familiares, amigos, que estão passando por dificuldades, por essa separação momentânea. Nós sabemos que a eternidade está logo ali e nós precisamos estar preparados para um dia sermos também recebidos no céu, juntamente com essas pessoas. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor console, através do teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, a vida de cada uma dessas pessoas, o coração e a mente, para que possam entender que neste mundo nós teremos aflições, mas que o Senhor venceu o mundo e o Senhor pode consolar os corações e fazer com que essas pessoas tenham tempo de alegria, ainda que em meio à dificuldade. Eu oro por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas e oro também para que eles tenham uma bênção especial neste dia 16 de maio de 2025. Que o Senhor perdoe os seus pecados, escreva os seus nomes no livro da vida e que todos aqueles que estão retornando também para o caminho também sejam aceitos como o Senhor sempre aceita, de braços abertos a cada um deles. Eu oro para que o Senhor faça o melhor na vida de cada uma dessas pessoas e que nós possamos também ser co-participantes desta salvação, desta caminhada em cada momento que eles viverem sobre a terra, que nós possamos ser bênção na vida de cada uma dessas pessoas. Eu oro, meu Pai, pela Dona Maria José e pelo Emerson, oro pela irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pela Dona Anéia e o seu Fernando, pela vó Hilda, vó Luzinete, vó Tereza, pela Dona Elisete, pela vó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos netos Pedro e Vitor. Oro pela Selma, pelo Geninho e pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos, casas de repouso, creches de idosos, pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas faculdades, escolas, creches, onde quer que eles estejam, que a tua bênção repouse sobre a vida de cada um deles. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão se recuperando em casa, pelos cuidadores, por todos os que fazem parte dos hospitais, da estrutura hospitalar, que o Senhor dê graça a cada um deles também. Oro por aqueles que estão passando pela drogadição, pelo alcoolismo, pela situação de rua, que tenham momentos de lucidez para que possam decidir sair desta situação, sair dessa opressão, dessa possessão, dessa depressão, dessa angústia, dessa tribulação. E nós repreendemos toda a ação do inimigo na vida dessas pessoas, espíritos malignos que perturbam a vida dessas pessoas. Eu te repreendo em nome de Jesus. Onde quer que você esteja, você bata em retirada, você está derrotado em nome de Jesus. Oro pelos empregadores, pelos empregados, pelos desempregados, aqueles que estão buscando uma nova colocação, que o Senhor coloque a bênção sobre a vida deles de terem um emprego e que esta porta, quando se abrir, esteja em conformidade com aquilo que eles estão capacitados para desempenhar. Oro pelos empregados que estão trabalhando, que valorizem o emprego que têm. E os empregadores, os empresários e empreendedores que possam ter sabedoria para pagar ou para que possam retribuir os seus funcionários com um valor que seja suficiente para viver uma vida tranquila e bela nesta terra. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe, fique em paz com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia.